Errar é humano, mas certas empresas têm feito coisas muito estúpidas, ilógicas ou simplesmente perigosas para maximizar os seus lucros. Às vezes as empresas fracassam ao deixar a inovação passar por elas, enquanto outras são participantes ativas do seu próprio colapso e humilhação. Vamos ver as decisões corporativas mais embaraçosamente estúpidas que levaram empresas à falência. Número 10. Sistemas de segurança mortais. Você já ouviu falar de algo que seja tão contraditório como um dispositivo de segurança mortal? A empresa japonesa de autopeças Takata Corporations produziu airbags que estavam longe de serem seguros entre o final dos anos 1990 e 2018. Relatórios de governos e empresas como a Honda indicavam que 18 pessoas morreram e 180 sofreram ferimentos graças a esses perigosos airbags. O que tornava os airbags de Takata tão mortíferos era o propelente de nitrato de amônio dentro deles. Essa substância era usada na explosão controlada que fazia com que os airbags fossem acionados, em vez do propulsor padrão, de azida de sódio. Quando o nitrato de amônio é exposto a variações de umidade ou temperatura por um período de tempo prolongado, ele acaba ficando bem instável. Em 1999, a Takata passou a usar esse composto mais barato e bem volátil, apenas para economizar custos. Ao longo dos anos, vários airbags foram acionados com força excessiva, enviando estilhaços de metal pelo carro, matando os motoristas em vez de salvá-los. Pior ainda, foi descoberto que a empresa sabia sobre esses airbags mortais já em 2009 e apresentou dados de teste e relatórios falsos aos consumidores para encobrir os perigos de seus airbags. Depois do escândalo, quando isso foi descoberto, a empresa sangrou até declarar falência em 2017, com milhões de carros sendo recolhidos no maior recall de produtos automotivos da história dos Estados Unidos. É preocupante que alguns desses carros potencialmente mortais ainda estejam na estrada. Para verificar se o seu airbag é seguro, pesquise uma lista dos veículos afetados por esse problema. Número 9. Blockbuster. A maioria das pessoas presume que a Blockbuster faliu graças ao surgimento dos serviços de streaming online. Embora isso não esteja muito longe da verdade, a história completa é bem mais constrangedora. Na verdade, o fundador da Netflix primeiro propôs uma parceria com a gigante do aluguel de vídeos. O empreendedor Reed Hastings abordou o CEO da Blockbuster, John Antioco, quando a Netflix ainda era apenas uma pequena empresa com grandes ambições em 2000. Ele se ofereceu para vender sua empresa, a Netflix, por uns 50 milhões de dólares. No entanto, os chefes da Blockbuster rejeitaram o empreendedor novato, cometendo o maior erro de sua história ao rejeitar uma empresa que vale 150 bilhões de dólares hoje. A ideia era que a Netflix se tornasse a marca online da Blockbuster, e a Blockbuster iria promover a Netflix em suas lojas. Obviamente, a Blockbuster sentiu que teria muita coisa para cuidar, além de só mandar um DVD pelo correio para os clientes. Embora Hastings não esteja mais na empresa, a Netflix continuou crescendo até se tornar a empresa multibilionária que é hoje. Naquela época, as duas empresas desenvolveram uma rivalidade intensa. Durante uma teleconferência com analistas, Hastings reclamou que a Blockbuster jogou tudo em nós exceto a pia da cozinha. No dia seguinte, Hastings recebeu uma pia de verdade pelo correio. Eventualmente, a Blockbuster declarou falência em 2010. Talvez eles devessem ter gasto menos tempo enviando acessórios de encanamento por aí e mais tempo atualizando seu modelo de negócios. Número 8. Mal na foto. A Kodak pode ter inventado a câmera de mão, mas o excesso de cuidado acabou arruinando essa gigante da tecnologia. Fundada em 1888, a empresa tinha mais de 100 anos de idade quando pediu falência, em 2012. Infelizmente, a famosa empresa de câmeras fotográficas e revelações de filmes falhou em conseguir acompanhar os tempos onde as coisas mudam tanto. Mesmo sendo eles que inventaram a câmera digital, em 1975, a Kodak não foi capaz de realmente fabricá-la devido a forças conservadoras de dentro da empresa, as quais fizeram com que a ideia não fosse para frente. Basicamente, a Kodak estabeleceu algumas bases importantes para a era da fotografia digital, porém com medo de prejudicar o seu próprio mercado. No momento em que eles estavam prontos para fabricar a câmera digital que haviam inventado, já era tarde demais. Outros já estavam dominando o mercado. Uma vez que os filmes e acessórios de fotografia analógica se tornaram obsoletos, a Kodak rapidamente se viu sem dinheiro. Ficaram com 6,75 bilhões de dívidas e tiveram que despedir mais de 50 mil trabalhadores. Até hoje, a Kodak ainda foca suas atividades na venda de suprimentos de impressão em cartuchos de tinta, mas é bastante improvável que alcance novamente algum dia os lucros que já teve no passado.
Hoje, mais do que nunca, numa era de tecnologias cada vez mais futuristas, vale a pena se manter à frente dos tempos. Número 7. Gigante caído. A Enron já foi a maior corretora de energia do mundo e a 7ª maior empresa da América. A história de sua queda tem todos os elementos de um grande drama: delatores, morte e muito, mas muito dinheiro. A empresa pediu concordata em 2001, quando as pessoas de fora descobriram que eles vinham falsificando e ocultando suas contas por anos. A Enron também levou a firma de contabilidade Arthur Andersen para o buraco junto com eles. Descobriu-se que eles haviam feito parceria com essa empresa para ocultar suas práticas criminosas, desde esconder grandes perdas de dívidas até mentir sobre os lucros para investidores. Foi assim que a empresa se envolveu em uma série de negócios duvidosos. Em 2001, Sharon Watkins, o vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Enron, observou irregularidades nas demonstrações financeiras da empresa em uma carta anônima. Eventualmente, ela notificou o público, e o caos se seguiu. Por meio da exploração de brechas complexas, os principais executivos da empresa vinham registrando os lucros projetados como lucros reais e escondendo dívidas e perdas dos investidores. Uma vez descobertos, os executivos envolvidos nesse amplo esquema de fraude caíram como um dominó, literalmente. Depois de ser chamado para prestar depoimento no tribunal em 2002, o ex-vice-presidente J. Clifford Baxter foi encontrado morto no que parece ter sido um suicídio. Kenneth Lay, o CEO e fundador da Enron, morreu de um ataque cardíaco enquanto aguardava a sentença. A lição aqui é: não distorça os números, galera. Número 6. Falta de uma nova abordagem. Quando a gigante do comércio eletrônico Amazon estava crescendo, outras livrarias mais tradicionais como a Borders lutavam para acompanhar. Algo que os especialistas chamam de fator Amazon pode explicar por que algumas lojas físicas estão falhando uma a uma. À medida que mais consumidores recorrem ao e-commerce para economizar dinheiro, as lojas tradicionais enfrentam uma escolha: se adaptar ou morrer. Essa análise acabou sendo feita na sede da Borders. A livraria fez uma parceria com a Amazon em 2001, mas infelizmente isso não foi o bastante para impedi-los de se tornarem vítimas do crescente império de comércio eletrônico da Amazon. Em vez de se adaptar às tendências, a Borders tomou uma série de decisões equivocadas, que acabaram sendo sua ruína. Primeiro, em vez de passar para as vendas online, a Borders decidiu se concentrar na expansão de suas frentes de loja e na abertura de mais lojas. E não só isso, eles eram muito lentos para se adaptar às tendências tecnológicas e lançar um leitor digital da marca no mercado. O Kindle da Amazon foi lançado em 2007 e a Barnes & Noble lançou o Nook em 2009. Mas a Borders não lançou o Kobo, o seu e-reader, até 2011. Talvez eles devessem ter ouvido um pouco mais a Amazon. Número 5. Yik Yak. Quando o aplicativo de mensagens anônimas Yik Yak entrou em cena em 2013, foi um sucesso quase instantâneo entre estudantes universitários de todo o mundo, oferecendo um jeito fácil de fofocar e brincar sobre o que está acontecendo. O aplicativo usa serviços de geolocalização para compartilhar postagens entre usuários anônimos na área local. No pico de popularidade, o aplicativo foi avaliado em uns 400 milhões de dólares. Mas o seu afastamento do que tornava ele interessante foi o grande responsável por sua queda. Quando a pressão aumentou em relação ao bullying e a ameaças à segurança, os desenvolvedores lançaram atualizações que tornavam impossível postar sem configurar um nome de usuário. Isso, é claro, removeu o apelo central do aplicativo. Um monte de más avaliações com só uma estrela logo se seguiu, e uma base de usuários que já estava declinando acabou dando seu último adeus. Mesmo antes das atualizações, o aplicativo começou a ser vítima de uma tendência histórica entre outros apps de mensagens anônimas, que tendem a perder sua novidade com o tempo. Além disso, muitas das mudanças impopulares causaram dificuldades para monetizar o aplicativo devido ao anonimato de seus usuários. Eventualmente, o aplicativo foi encerrado e retirado da lista em 2017. É uma história de inovação fracassada, falha em prestar atenção às histórias de serviços semelhantes, e remoção do recurso central do serviço, sem avisar ninguém. Mas chega de falar, é hora de continuar com a lista. Número 4. A queda da Schlitz. Essa já foi uma das maiores cervejarias de Milwaukee e a cerveja mais vendida nos Estados Unidos, mas a empresa agora é conhecida no meio empresarial como um exemplo de como não gerenciar os negócios. Tanto é verdade que seu desastroso processo de tomada de decisão agora tem seu próprio nome, o erro de Schlitz. Por quê? Bom, ao longo da década de 1950, a dona da Budweiser Beer, a Anheuser-Busch, liderou um ataque contínuo contra a Schlitz. As duas empresas lutaram entre si pelo título da cerveja favorita durante muitos anos. Em 1957, a Budweiser assumiu a liderança permanentemente.
Para competir com a Bud, a cerveja Schlitz tomou decisões de corte de custos. De repente, a cerveja já não era nada parecida com o produto que era antes, que os consumidores tanto amavam. O gosto mudou dramaticamente. A Schlitz passou a substituir o lúpulo fresco, principal ingrediente aromatizante da cerveja, por lúpulo mais barato. Mas o verdadeiro assassino dos negócios foi a próxima decisão que tomaram. Os técnicos cervejeiros da Schlitz começaram a adicionar um novo tipo de agente anti-embaçamento, conhecido como Chill Guard. As técnicas de fabricação rápida de Schlitz significavam que a cerveja não processada ficava degradavelmente turva quando resfriada, e a esperança era que essa adição resolvesse o problema. Alguns consumidores, porém, viram que essa proteína parecia muco flutuando na cerveja, e às vezes aparecia na forma de flocos brancos. Ninguém quer tomar cerveja com ranho. Depois da chegada dessa substância viscosa, as vendas caíram de repente, e a empresa permanece totalmente à deriva. Número 3. Cada qual no seu mercado. O empreendedor em série Richard Branson é uma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, com um patrimônio líquido de 4,2 bilhões. Mas essa quantia de sucesso também vem com seus bons fracassos. Um dos negócios de Branson no qual você pode nunca ter ouvido falar foi a Virgin Drinks. Branson e suas equipes entraram nessa empreitada, iniciando no mercado de bebidas, inicialmente com um refrigerante de cola e mais tarde com uma vodka para combinar. A história aconteceu assim. Um aspirante a fabricante de refrigerantes contatou Branson com uma receita de cola feita em casa. Quando se descobriu que as pessoas preferiam um refrigerante caseiro do que a Coca-Cola ou a Pepsi, Branson lançou a Virgin Cola. Até que estava funcionando no Reino Unido, assumindo silenciosamente a fatia de mercado da Coca-Cola. No entanto, a empresa obteve mais do que esperava quando contratou uma das maiores empresas do mundo em seu mercado primário. Uma manobra de relações públicas equivocada garantiu que a Virgin Cola nunca mais aparecesse nas prateleiras dos supermercados. Em 1998, Branson participou do lançamento da Virgin Cola nos Estados Unidos, mas ele resolveu chegar chegando. Em uma exibição extravagante, ele bateu e esmagou uma parede de centenas de latas de Coca-Cola. Nem preciso dizer que a Coca-Cola não aceitou muito bem. Eles responderam investindo muito dinheiro para pressionar os distribuidores a não trabalharem com a Virgin Cola, forçando eles a estocar apenas Coca-Cola. No final, a Virgin Cola não conseguiu nem mesmo fazer com que as lojas estocassem os seus refrigerantes. Sem como distribuir o seu produto, a Virgin Cola e seu desdobramento, Virgin Vodka, foram descontinuados, e toda a subsidiária da Virgin Drinks se desfez em 2007. Ouvi dizer que a batalha Coca-Cola vs Virgin será o principal confronto que veremos no próximo filme da Marvel, com Branson sendo um robô controlando tudo. Eu pagaria para ver isso. Número 2. Hypado até a morte. Hoje em dia estamos acostumados a carregar computadores poderosos no bolso, mas você pode se surpreender ao descobrir que não foi a Apple ou a Microsoft que foi a pioneira nessa ideia. Na verdade, uma empresa chamada Osborne Computer Corporation lançou o primeiro computador portátil em 1981. No entanto, apesar de seu início inovador, a empresa é mais famosa por como ela deu errado. Na tentativa de recuperar prejuízos crescentes, a empresa fez história com uma decisão bem maluca, e não no bom sentido. Apesar de lançar o Osborne 1 em 1981, a empresa mostrou um modelo mais novo para a imprensa antes mesmo que o primeiro estivesse pronto para chegar ao mercado. Como resultado, clientes e empresas cancelaram suas encomendas do Osborne 1 em massa. Quem pode culpá-los por preferirem esperar por um modelo superior? Graças a todos os cancelamentos, a empresa ficou sem dinheiro antes mesmo de lançar o seu computador atualizado. Em 1983, após meses de vendas em baixa, a OCC deixou de ser uma gigante da computação com o mesmo potencial da Apple para se tornar um caso de falência total. Isso sim que é uma falha no sistema. Número 1. Isso é loucura. Algumas dessas decisões corporativas foram totalmente malucas, mas a próxima empresa na lista ganha o troféu por ser provavelmente a decisão mais estúpida e irresponsável que uma empresa já tomou. A Peanut Corporation of America, ou PCA, era uma planta de processamento de amendoim, responsável por cerca de 2,5% dos amendoins processados na América. Pela maioria dos padrões, era uma empresa pequena, mas o escândalo que eles criaram levou a empresa aos olhos do público. Depois que 9 pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram doentes por envenenamento por salmonela, a FDA descobriu que amendoins contaminados tinham sido a causa. Esses amendoins contaminados foram vendidos e despachados pela PCA, e alguns deles foram até encaminhados para escolas. Mas essa não é a pior parte.
Foi descoberto que quando testes internos descobriram envenenamento por salmonela, o CEO Stuart Parnell disse à sua equipe para só enviar os produtos mesmo assim. Além disso, a PCA despachou produtos de amendoim acompanhados de certificados de segurança falsificados para tentar encobrir a contaminação. Em janeiro de 2009, a PCA finalmente emitiu um recall de alguns de seus produtos, e muitos outros o seguiram nos dias seguintes. Menos de 24 horas depois de um enorme recall do produto final, a empresa pediu falência. Stuart Parnell foi condenado a 28 anos de prisão. E felizmente, esse maluco não vai enviar amendoins mortais para mais ninguém. E aí, qual dessas decisões desastrosas você achou que foi a mais maluca? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!